Imagina viver numa metrópole tipo super moderna, com trânsito caótico, milhões de habitantes, prédios altos, e de repente você se vê à noite trancando todas as portas e janelas da sua casa. E não por medo de um assaltante, né? Exato, não é medo da crise econômica nem nada disso. É por causa de uma perna decepada, uma perna coberta de pelos que supostamente sai pulando pelas ruas escuras, chutando portas e atacando quem se atrever a sair de madrugada. Olha, soa muito como o enredo de um filme de terror B, daquelas produções bem exageradas de baixo orçamento. Mas, incrivelmente, esse pânico foi real. Foi real. Aconteceu no Recife, lá na década de 70, e causou uma histeria coletiva que, assim, tomou conta de tudo, das conversas, dos jornais populares e principalmente do imaginário das pessoas. Isso é uma coisa que sempre me deixou com uma pulga atrás da orelha. Porque a gente pensa, por que adultos racionais que vivem num mundo urbano e eletrificado compram essas ideias? É uma ótima pergunta. E mergulhando no material que a gente separou para hoje, a conclusão que me ocorre é que talvez seja muito mais fácil fugir de uma perna assassina do que confrontar os horrores incontroláveis do nosso colapso urbano. Tipo um monstro servindo como uma cortina de fumaça, sabe? Com certeza. Porque o medo de uma criatura fantástica, ele tem contornos definidos. Você sabe exatamente do que está correndo. Agora, como é que você corre do desemprego? Nossa, sim. Como você foge da desigualdade social ou da ineficiência do Estado? O irreal, por mais paradoxal que pareça, ele nos dá uma sensação de controle. E essa é justamente a premissa central da nossa imersão de hoje, pessoal. Nós vamos usar o folclore e a literatura regional para entender como o Brasil lida com seus próprios traumas. E o ponto de partida perfeito para isso é uma obra recente, bem marcante, chamada O Lobisomem do Outro Lado do Cercado. Do Simão Jorge. Isso. Tem um trecho logo no início do livro que me pegou muito desprevenida. Ele descreve um cenário, abro aspas aqui, de um Ceará onde a lua parecia maior e o silêncio tinha dentes. É uma construção literária visceral, porque a ideia de um silêncio com dentes, ela evoca uma ameaça que não está só ali escondida na escuridão. Ela é ativa, né? Ela mastiga o ambiente, ela vai consumindo as pessoas aos poucos. E o livro amarra isso dizendo que essas lendas não moram nas bibliotecas. Elas moram atrás das cercas, nas famílias e na culpa. No amor que apodrece sem morrer. Uau! É pesado, né? E é isso que a gente vai desvendar agora. Como essas narrativas fantásticas, que muita gente acha que são só historinhas para assustar crianças, na verdade são ferramentas cirúrgicas para criticar a sociedade. E o que eu acho mais fascinante nessa jornada é perceber que não existe um muro separando a criatura mítica lá do interior profundo e os terrores de uma capital moderna. É tudo conectado. Tudo conectado. A gente vai ver como a literatura capturou essa evolução, saindo daquelas cantigas antigas, passando por toda a brutalidade da seca, até chegar a um ponto em que o realismo puro simplesmente não dá mais conta do recado. E aí o absurdo precisa entrar em cena. Porque o monstro acaba sendo um sintoma de uma sociedade doente, né? Então, pra gente entender como a figura de um lobisomem acaba carregando, tipo, as culpas de uma família moderna hoje, a gente tem que voltar no tempo. Sim, e lá pra raiz. Isso, a gente precisa ver onde essa semente foi plantada. Vamos olhar para o Ceará do século XIX, lá por volta de 1860. E aí a gente encontra a figura do Juvenal Galeno. O Galeno, ele é um divisor de águas quando a gente pensa no registro da cultura popular no Brasil. Ele lançou aquele livro, Lendas e Canções Populares, mas o método dele ia totalmente contra a maré da época. Como assim contra a maré? É que, naquele período, a Academia Europeia ditava que o folclorista tinha que ser um observador neutro, uma espécie de cientista de laboratório mesmo. Aquele cara de jaleco branco, anotando num caderninho. Exato. Como se ele coletasse um inseto e colocasse num pote de vidro. Ele tinha que registrar a cantiga popular exatamente como foi dita, com os erros gramaticais, as repetições, sem alterar uma vírgula. Mas pelo que eu li sobre ele no nosso material, o Galeno passou longe de ser esse arquivista burocrático, certo? Passou bem longe. Ele ia de fato pro meio das pessoas, ele conversava com pescadores, escutava os lamentos dos escravizados,
dos vaqueiros. Só que, em vez de só transcrever isso de forma passiva, ele fazia o que as fontes chamam de operação literária. Operação literária. Adoro esse termo. Ele pegava aquela dor crua e a refinava. Ele transformava o dialeto sofrido numa poesia estruturada. Certo, vamos empacotar isso um pouquinho. O que motivava ele a fazer isso? Ele era muito impulsionado pelos ideais do romantismo alemão. A ideia era capturar o que os alemães chamavam de Volksgeist. O espírito do povo. Isso, o espírito do povo ou a alma da nação. Para o Galeno, a cultura daqueles trabalhadores mais marginalizados era ali que estava a essência de uma brasilidade autêntica. E essa operação literária servia para devolver essas narrativas para o próprio povo, mas de uma forma que fizessem eles perceberem o próprio valor. Então, a ideia era usar a poesia folclórica quase como um megafone político, para denunciar as mazelas da época. Basicamente. Ele documentava as fraudes nas eleições provinciais, a crueldade absurda da escravidão, a miséria. E ele acreditava real que se o povo visse seus próprios problemas elevados ao patamar de grande literatura, isso ia gerar uma emancipação intelectual. A poesia como arma de libertação. Exatamente. Olha, eu acho a intenção nobre, não me entenda mal. Mas, eu vou precisar bancar a advogada do diabo aqui rapidinho. Manda ver. A gente está falando do século XIX. Um cenário de extrema desigualdade, escravidão ainda legalizada, fome real. Aí vem um intelectual letrado, pega a música de um camponês que trampa até a exaustão, dá uma polida romântica nos versos e acha que isso vai emancipar o sujeito? Soa complicado. Isso não soa um pouco, sei lá, paternalista? Tipo, a elite dizendo, deixa eu consertar a sua cultura para ela poder te salvar? Essa é uma crítica muito aguda e, olha, perfeitamente cabível. A gente, com esse distanciamento histórico, consegue enxergar as limitações dele. Porque o romantismo operava dentro das amarras da sua própria classe, né? Faz sentido. A ideia de que só um verniz poético resolveria séculos de exclusão social é meio utópica. Porém, a gente também tem que reconhecer o que essa operação literária conseguiu efetivar a longo prazo. E o que seria esse impacto de longo prazo? Ela plantou a ideia, que virou inegociável depois, de que a cultura da periferia do Brasil, especificamente lá do Norte e Nordeste, tinha valor literário. O Galeno colocou o pescador e o vaqueiro no centro da página. Ele não resolveu a pobreza material, claro, mas ele iniciou uma revolução no imaginário. Entendi. Sem esse primeiro passo, a literatura regional não teria ganhado a musculatura necessária para o que viria depois. Exato. Não existiria a base. E o que viria depois é um verdadeiro choque de realidade. Porque a poesia romântica pode até embalar o espírito e tal, mas ela esbarra em um muro de concreto quando o sol castiga e não tem o que comer. Se a gente avança algumas décadas, o romantismo não sobrevive à realidade climática e social do nosso país. Ele derrete no sol do sertão. Total. Chegamos ao século XX e aquele filtro poético é completamente estilhaçado por uma garota de 20 anos chamada Raquel de Queiroz. O impacto da Raquel de Queiroz na nossa literatura, sim, é incomensurável. Em 1930, ela publica O 15, um romance que relata o drama absoluto da seca que devastou o Ceará em 1915. E o mais louco é que ela não descreveu isso de forma distante, de cima para baixo. De jeito nenhum. A gente está falando de uma seca que gerou campos de concentração literais, tá? Peraí, campos de concentração? Sim, os chamados currais do governo. Eram lugares onde levas de flagelados eram trancafiados nas periferias de Fortaleza só para não incomodar a elite da capital. Cara, é um cenário apocalíptico dentro do próprio país. E o que me chama atenção na narrativa de O 15 não é só desgraça natural, mas como a obra expõe as engrenagens humanas por trás de tudo isso. Um mecanismo social mesmo. Isso. Porque eu sempre torço o nariz quando uma história tenta criar aquele teatrinho maniqueísta, sabe? Aquela divisão fácil onde o rico é sempre um vilão esfregando as mãos e o pobre é um santo imaculado. Mas a Raquel de Queiroz escapa totalmente disso, principalmente através da personagem da Conceição. A Conceição é uma das personagens mais fascinantes que a gente tem. Ela traz uma visão que hoje a gente chamaria de decolonial e feminista, muito à frente do tempo dela. Totalmente. A genialidade da Raquel tá em mostrar que, ok, a seca é um desastre natural,
Mas a fome e a degradação, isso é projeto político. Sim. O sistema patriarcal, o coronelismo, eles esmagavam todo mundo, claro que de maneiras e intensidades diferentes. Ela mostra a moralidade das pessoas simplesmente desmoronando sobre o peso de tentar sobreviver. Tem aquele ditado, né? A civilização termina depois de 3 dias sem comida. Perfeito. Mas, olhando para o impacto disso, fica muito claro que rolou uma transformação enorme sobre o que a região significava para o resto do país. Lendo sobre a historiografia da região no nosso material, tem um conceito chamado a Invenção do Nordeste, do historiador Durval Muniz de Albuquerque Jr. Uma teoria fundamental para entender isso. E ele argumenta que o Nordeste, do jeito que a gente entende hoje, essa identidade de luta, de flagelo, de resistência, isso não existia desde sempre, foi uma construção. Sim, foi inventado. Porque antes desse regionalismo forte de 1930, a visão que o Sudeste do Brasil tinha lá do Norte e Nordeste era quase saudosa. Era associada a um passado colonial bucólico, de engenhos de açúcar, a velha aristocracia. Tipo uma novela de época romântica. Isso. A literatura da Raquel de Queiroz, que logo depois foi seguida pelo Graciliano Ramos e José Lins do Rego, implode essa visão. Eles literalmente inventam o Nordeste como uma categoria histórica e política. O sertão deixa de ser só um pano de fundo exótico. Ele passa a ser o epicentro de uma denúncia brutal contra a estrutura burguesa e excludente do Brasil moderno. E aqui é onde a coisa fica, pra mim, realmente interessante. Porque eu me deparo com um beco sem saída lógico. O realismo cru expôs a fome, as mortes, a negligência, chocou a nação. Cumpriu o papel brilhantemente, só que a sociedade continuou. E as opressões mudaram de cara. Exatamente. Quando o perigo deixa de ser a seca no sertão e passa a ser uma burocracia kafkiana ou um governo autoritário de gravata, a escrita estritamente realista parece que perde a força. É como tentar descrever um pesadelo usando um manual de instruções, sabe? Não funciona. Fica árido demais. Fica. E é exatamente nesse ponto de ruptura que o insólito, o bizarro, é convocado de volta para o centro do palco literário. Porque quando o realismo chega no limite tático dele, quando ele não consegue mais arranhar a couraça de uma sociedade que já naturalizou o absurdo, o escritor precisa distorcer a realidade para revelar a verdade. Então é o uso do absurdo não como uma válvula de escape fantasiosa. Não. É como a ferramenta mais agressiva de crítica social possível. E isso nos leva a 2 mestres absolutos nisso no Brasil: Érico Veríssimo e Murilo Rubião. Vamos olhar para o Veríssimo primeiro, com o livro Incidente em Antares. A premissa já é, um soco no estômago disfarçado de piada macabra. É sensacional. Uma cidade fictícia lá no sul do Brasil decreta uma greve geral. E os coveiros entram em greve. Ou seja, os mortos recentes não são enterrados. O que já é caótico por si só. Muito. E aí o que acontece? Eles se cansam de esperar, os defuntos levantam dos caixões, marcham até a Praça Central e começam a jogar todos os podres das autoridades no ventilador da cidade. É a inversão suprema da ordem, né? O Érico Veríssimo usa esse horror cômico para destruir a fachada de moralidade. Porque a sociedade de Antares valoriza muito as aparências, a hierarquia, aquele falso respeito cívico. O famoso cidadão de bem. Isso. E quando os defuntos, já em estado de putrefação, assumem o palanque e começam a expor quem roubou, quem traiu quem corrompeu o sistema, ocorre um desmoronamento total dos valores que a elite achava intocáveis. Caramba! Os mortos estão lá escancarando que a sociedade que se diz viva já está apodrecida por dentro há muito, muito tempo. Nossa, é o Fantástico destruindo o que a sociedade considera sagrado só pra mostrar que na real já estava tudo profanado. Exatamente. E aí, do outro lado desse espectro do absurdo, a gente tem o Murilo Rubião. O conto O Ex-Mágico da Taberna Minhota é um negócio de outro mundo. É sobre um mágico com poderes reais que tira leões da cartola, corta as pessoas ao meio de verdade e aí ele resolve que quer uma vida normal. Ele cansa da magia. Isso, ele vai lá e arruma um emprego público e de repente ele se vê completamente encurralado. E a ironia aí é dolorosa, porque ele é encurralado não por monstros ou demônios, mas pela estrutura administrativa.
Tem um conceito na sociologia chamado reificação. Reificação. Trocando em miúdos, é quando um ser humano é despojado da própria humanidade e passa a ser tratado só como uma coisa, como uma peça substituível de uma engrenagem. Tá, entendi. O mágico do Rubião tenta usar os talentos dele no trabalho, mas o sistema só exige dele carimbos, formulários infinitos e obediência cega. Gente, isso ressoa tanto com a nossa vida. É tipo a sensação que a gente tem quando tenta cancelar um serviço de telefonia. Ou de internet, nossa. Você fica sendo transferido de setor em setor, você perde a sua identidade, vira só um número de protocolo rodando, num limbo que não tem fim. A sua alma tá literalmente sendo drenada por uma musiquinha de espera de telemarketing. Olha, essa é a analogia perfeita para a dor moderna. O exagero bizarro do Rubião escancara que o funcionalismo engessado e a vida nesses escritórios burocráticos anulam qualquer possibilidade de magia, qualquer traço de criatividade ou individualidade. Você vira uma máquina de carimbar papel. Isso. E o absurdo da história serve justamente para nos fazer rir de nervoso, sabe? Diante do quão bizarra é a nossa submissão diária a essas regras inventadas que não fazem sentido nenhum. Então, nesses casos, o fantástico mascara a literatura mais dolorosamente realista que a gente pode consumir. Ou seja, a gente precisa rir de um defunto discursando na praça ou de um mágico batendo carimbo em via tripla para não desabar no choro percebendo a ineficiência do nosso próprio sistema. É bem por aí. O insólito tira aquele nosso torpor, aquela letargia com o cotidiano que a gente vai acumulando. Ele nos obriga a enxergar o quão medonha é a normalidade, porque a gente naturalizou a corrupção e a burocracia desumana. O fantástico atua como um desfibrilador, né? Um desfibrilador perfeito. O que nos traz incrivelmente de volta às lendas das ruas. Porque se a literatura erudita usa o absurdo para acordar a gente, a cultura urbana popular também cria seus próprios monstros como desfibriladores. Com certeza. O mecanismo é o mesmo. Lembra que a gente falou no começo sobre a perna cabeluda pulando pelas ruas lá do Recife? Como que a gente conecta o ponto A ao ponto B aqui? Como a histeria coletiva sobre uma perna saltitante ajuda a explicar a vida de quem morava lá nos anos 70? A sociologia das lendas urbanas dá essa chave de leitura pra gente. A perna cabeluda é o que os estudiosos chamam de narrativização da ansiedade. Tá, explica isso. Vamos contextualizar o Recife daquela época ou até qualquer grande capital do Nordeste. O Brasil passava por um êxodo rural massivo. As cidades cresciam de uma forma super desenfreada, desordenada. Faltava saneamento básico, iluminação, segurança. A infraestrutura não acompanhou a chegada das pessoas. Nem um pouco. A desigualdade social se abria como um abismo e a violência urbana começava a disparar de um jeito muito assustador para quem vivia ali. Andando por uma rua escura e sem asfalto, ele sentia um medo constante. Um medo muito real. Mas é muito abstrato para ele dizer, sei lá, estou apavorado por causa da falta de políticas públicas de segurança aliada à inflação e ao déficit habitacional. Ninguém entra em pânico com gráficos macroeconômicos. Exatamente. O cérebro humano precisa dar uma face para o medo para poder lidar com ele. Então aquela angústia difusa, aquela sensação de impotência que era geral, ela é projetada num monstro palpável. A perna cabeluda vira a materialização do perigo noturno urbano. Faz todo sentido, porque se existe um monstro literal lá fora, você entra em casa, tranca a porta e pronto. Pelo menos até o sol nascer, você sente que tem algum controle sobre a sua própria sobrevivência. É um mecanismo de defesa coletivo. E a coisa fica ainda mais profunda e, nossa, muito mais sombria quando a gente analisa uma lenda mais recente que circulou demais no Ceará e em todo o Nordeste. A temida Lux Preta. Ah, essa lenda é um estudo de caso fenomenal. Para quem não conhece, era a história de uma caminhonete importada, com vidros super escuros, que rodava os bairros de periferia sequestrando crianças para arrancar e vender os órgãos. Esse é um dos exemplos mais sofisticados de como o folclore não morre. Ele apenas atualiza o próprio software para rodar no hardware do mundo moderno. O diabo com chifres e tridente, cara, não assusta mais ninguém no asfalto. Ele ficou ultrapassado. E muito. Ele foi substituído pela máquina.
pelo veículo blindado importado caro. E a lenda da Hilux Preta carrega o que a gente pode chamar de memória átavica. Uma memória muito, muito antiga e profunda ligada ao colonialismo e à exploração. Como se fosse um trauma herdado. Porque eu, lendo sobre essa lenda, achei a explicação fascinante. A história sempre envolve, meio que de forma implícita ou explícita, que os órgãos são vendidos para o exterior para milionários de países ricos. É a metáfora máxima da desigualdade. Exatamente. É o capital estrangeiro, ou até a elite local, literalmente vindo arrancar a vitalidade, a carne e o futuro da periferia pobre. O capitalismo predatório virou um monstro urbano em 4 rodas. A sua leitura é impecável. Se a gente for analisar os fatos frios do jornalismo, a lenda é mentirosa. Não tinha nenhuma quadrilha operando caminhonetes de luxo para roubar órgãos em massa por ali. Mas no campo simbólico, no campo emocional, ela é verdadeira. Ela é absolutamente verdadeira. Ela reflete a vulnerabilidade real das crianças periféricas. E aquele sentimento profundo e histórico de que a elite vê os mais pobres só como recursos a serem extraídos. Virou tipo um conto de fadas macabro sobre luta de classes. Literalmente isso. Mas aí, voltando um pouco, eu me lembro de novo daquele livro que abriu nossa conversa, O Lobisomem do Outro Lado do Cercado. A gente comentou que a lenda no livro mora na culpa da família, no amor que apodrece. Ouvindo você dar toda essa explicação estrutural incrível, eu fico pensando muito na responsabilidade individual. Como assim? Se a lenda urbana, o mito, servem para explicar problemas gigantes, como o capitalismo ou a violência, que a gente não pode resolver, será que no fundo, no microcosmo da família, eles não são também um escudo covarde? Um escudo desenvolve isso. Imagina uma casa lá no interior profundo, ou até numa rua de periferia. Se o pai da família tem problemas graves com o alcoolismo, se rola violência doméstica ali dentro, não é muito mais fácil inventar que os barulhos à noite, as marcas na porta e aquele clima de terror constante são causados por um lobisomem rondando a casa? Uau, é forte isso. Sabe, é menos doloroso criar um monstro de fantasia lá fora no quintal do que olhar no espelho e admitir que o verdadeiro monstro tem a chave da porta da frente, senta à mesa de jantar com todo mundo e atende por pai. Olha, essa é uma observação muito dura, mas ela é crucial para a gente entender a obra. E a resposta para sua pergunta é sim. O folclore ele tem essa natureza dupla, ambivalente. Ele serve para 2 coisas. Isso. Ele pode ser a ferramenta de denúncia genial, grandiosa, como a gente viu lá no Galeno, na Rael de Queiroz, no Érico Veríssimo, mas na vida prática, na engrenagem fechada da família e da comunidade, ele atua muitas vezes como um mecanismo de deslocamento psicológico. De tirar o peso das costas. Exato. Colocar a culpa numa entidade sobrenatural absolve os vivos de lidarem com as suas próprias falhas morais. É um pacto de silêncio fantasiado de mistério de dar medo. E é exatamente isso que o autor Simão Giorgio faz de forma tão brilhante no romance. Ele pega esse conceito e simplesmente não deixa a sociedade escapar da culpa. O monstro é o espelho que a gente se recusa a encarar. E eu acho que isso amarra todo o nosso percurso de hoje de uma forma espetacular. Amarra muito bem. Se a gente olhar para tudo que dissecamos hoje aqui na nossa análise, a gente vê que a literatura e a cultura popular brasileira construíram algo monumental ao longo do tempo. Sem dúvida. Desde lá de trás, com o Juvenal Galeno tentando dar uma voz digna para o oprimido através da poesia, passando por aquele choque realista da Raquel de Queiroz que forçou o Brasil a ver a fome sem filtros românticos, até chegar na subversão absurda do Érico Veríssimo e do Murilo Rubião, batendo de frente contra a burocracia e o autoritarismo. Exato. E claro, sem esquecer das ruas pulsantes, né? Onde a perna cabeluda e a Hilux Preta assumem o papel de bodes expiatórios para nossa desigualdade e para o nosso caos urbano diário. O que essa nossa imersão de hoje prova para quem está ouvindo é que as histórias de monstros, sejam elas na literatura canonizada ou naquele sussurro na calçada de noite, elas nunca são apenas sobre o medo do escuro. Nunca são. Elas são a documentação da nossa própria história. Elas carregam as marcas do nosso processo civilizatório, né? Dos nossos traumas que a gente nunca resolveu, das opressões sistêmicas e da nossa identidade profunda.
Fantástico é, na verdade, a lente mais realista que a gente possui para examinar a nossa condição humana. É um espelho das aflições do seu próprio tempo. Exatamente. O que, confesso, me deixa com um pensamento final bem intrigante para deixar para nossa audiência. Manda. A gente viu que cada época, cada dor social exige um tipo de monstro para exorcizar ou esconder os próprios fantasmas. A seca implorou por aquele realismo visceral. A burocracia corrupta gerou mágicos frustrados e defuntos justiceiros. E o inchaço urbano desenfreado pariu as lendas de assombração motorizada e partes de corpos saltitantes. Cada um sob medida pro seu terror. Isso. O que me faz perguntar qual vai ser o monstro fantástico da nossa geração. Boa pergunta. Porque pensa bem, no mundo onde a gente passa horas em isolamento social, mediados por telas brilhantes, onde inteligências artificiais invisíveis ditam o que a gente consome, o que a gente sente e com quem a gente interage, e onde essa solidão crônica parece ser a grande epidemia moderna. Que tipo de lobisomem digital nós estamos alimentando agora mesmo, do outro lado dos nossos próprios smartphones? É algo para tirar o sono. Fica aí o pensamento para vocês refletirem. Pessoal, continuem questionando o mundo à volta de vocês e, principalmente, não parem de olhar para os monstros que a gente esconde sobre as nossas normalidades de cada dia. Até o nosso próximo mergulho.